Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Matemática simples, simples, simples e prática. Simples e prática. Então, fechando aí a correção das questões que caíram no vestibular da FUVEST 2025, eu trago para você a correção da questão número 6 de matemática, que caiu no segundo dia. Essa questão, ela cobra do aluno que tenha habilidade nos temas geometria plana e trigonometria no triângulo retângulo. Questão super bacana. Olha, a partir do recorte de um quadrado cujo lado mede 10 metros, uma artista plástico fez uma obra em metal representado na figura 1, cuja planificação é mostrada na figura 2. Observe as figuras 1 e 2 para responder. A primeira pergunta é: supondo que a medida da área da sombra externa da escultura representada pelo triângulo DMC seja o dobro da medida da área do triângulo DAC, qual é a medida do ângulo alfa indicado na figura? Aqui nós temos o ângulo alfa, né? Primeiro, o triângulo DMC, ele precisa ser o dobro da medida do triângulo DAC. Então, onde está DMC? DMC, esse triangulinho aqui, ó, destacado. E ele tem que ter uma área que seja o dobro da área do triângulo DAC. O triângulo DAC, ele é esse triângulo aqui, ó, DAC. Aqui o DMC, eu estou trabalhando nessa figura porque ela tem o M, né? E esse triângulo, que é a projeção, ele tem que ter o dobro da área desse. Então vamos lá, veja que esse quadrado, se você dividir em 4 triângulos, como está dividido aqui, ó, 1, 2, aqui teria o 3 e o 4, se eu fizer um quadrado aqui, são 4 triângulos iguais, e a área de quadrado seria base vezes altura, que daria 100. Se são 4 iguais, você divide esse 100 em 4, e esse aqui vai dar 25, que seria 25, 50, mais 25 aqui, mais 25 aqui, completaria o 100. E esse tem que ter o dobro, então esse tem que ter 50, a área, certinho? Porque se você pega um quadrado de 10 por 10, a área é 100. Divide esse quadrado em 4 triângulos, cada um tem que medir 25. E outra coisa importante é o seguinte: DC mede 10. Então aqui, como esse é a sombra desse, esse segmento de reta DC mede 10. Né? Isso aqui é a sombra, porém esse está faceando um com o outro. Ó, daqui aqui do D no C mede 10, porque do D no C mede 10. Olha, ó, 10 aqui. Então, beleza, vamos ampliar esse triângulozinho aqui, ó. Ele tem um ângulo reto no D aqui, né? Vou colocar. E o C está aqui. E do D até no C tem 10. Olha, D até no C tem que ter 10 metros. Do D até no C tem 10 metros. E aqui está o nosso ângulozinho alfa no C, né? E um detalhe importante é o seguinte: a área desse triângulo é 25, porque, olha, 10 vezes quanto que daria 50? Porque triângulo é base vezes altura sobre 2. 10 vezes 5. E é óbvio que isso aqui vai dar 5, a altura dele, porque se o todo é 10, se você dividir aqui na metade, a metade é 5. Então, 10 vezes 5, 50, dividido no meio, 25, né? Que a área do triângulo é sempre dividida no meio. Por quê? Porque um triângulo, ele é a metade de um retângulo. Aqui, no caso, um quadrado. Por quê? Porque tem que dar 50 a área. E 10 vezes quanto que dá 100 para dividir ao meio dá 50? 10 vezes 10. Então, que só pode ter 10 metros de altura. Porque assim fecha a conta, ó. 10 vezes 10, 100, dividido ao meio, 50. E se aqui é 10, aqui é 10, esse triângulo em destaque, ele é um triângulo isósceles. Ou seja, esse cateto é do mesmo tamanho desse. Sendo assim, se um triângulo é a metade de um quadrado, cada ângulo desse é 90 graus. Você parte ao meio, ele vale 45. Porque um quadrado ou um retângulo, ele tem todos os ângulos de 90. Se você parte no meio, porque é um quadrado, ele dá 45. Aqui também dá 45, seria 45, mais 45, 90, mais 90, 180, que é o que todo triângulo tem como soma dos ângulos internos. Sendo assim, a solução é que o ângulo alfa possui 45 graus, como foi demonstrado, certinho? A pergunta da letra B é a seguinte, e a próxima proposta da letra B é a seguinte: supondo que a medida da área do triângulo DMC seja K vezes a medida da área do triângulo DAC, determine o valor de K em função de alfa. Então, vamos lá. Supondo que a medida da área do triângulo DMC, nós já falamos do DMC, que é esse triângulozinho aqui, seja
K vezes a medida da área do triângulo DAC. Então vamos ampliar novamente o triângulo aqui, né? Um ângulo reto aqui. Esse ângulo é o D, o C está aqui. Mede 10 metros, a gente já viu isso. E agora eu determinar essa altura. Uma nova sombra, né? Uma sombra de um mesmo objeto, dependendo de como a luz incide, ela pode ser totalmente diferente. Então eu vou chamar a altura desse triângulo de H e lembrar que a área de triângulo é base vezes a altura sobre 2. Então, aqui, 25K, né? Porque DMC, que é esse triângulo aqui, ó, DMC, ele é K vezes a medida da área do triângulo DAC. Como a gente já viu, a área do triângulo DAC é 25. Então, K vezes 25, 25K. E isso precisa ser igual base vezes altura, ou seja, 10 vezes H, que dá 10H, sobre 2. Multiplicando em cruz aqui, produto dos meios e dos extremos, 2 vezes 25, 50, que é igual a 10H. Troco de lugar, isolo o H, 50K dividido por 10 vai dar 5K. Aí agora a gente já pode trabalhar aqui a questão do ângulo alfa. Como eu estou lidando com cateto oposto e cateto adjacente, No ângulo do triângulo retângulo, para encontrar a tangente, isso se resolve facilmente. É o cateto oposto sobre o adjacente. então tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, a tangente aqui é o cateto oposto, que é 5K, sobre o cateto adjacente, que é 10. Fazendo produto dos meios e dos extremos, multiplicando cruzado, que é como se tivesse 1 no denominador, uma vez 5K, 5K, tangente de alfa vezes 10, 10 tangente de alfa. Dividindo ambos os lados aqui por 5, ó, 5K por 5 dá K sozinho. 10 tangente de alfa por 5 dá 2 tangentes de alfa. Então a solução é que K é igual a 2 tangentes de alfa. Vamos agora ao último item que pergunta o seguinte: qual é a medida da projeção ortogonal do segmento AB no solo, supondo que o ângulo desse segmento em relação ao solo seja 60 graus? Então, aqui nós temos o solo. Projeção desse segmento, a projeção do AB, olha que o AB é esse pequenininho, está aqui projetado, só ampliei para ficar mais fácil. E eu posso afirmar que ele tem 5. Por que ele tem 5? Porque ele pega aqui, ó, o encontro das diagonais de um quadrado, que é exatamente no centro, e chega aqui à extremidade. Então, dos 10, ele pega metade, que é 5. Então, 5 metros aqui. E a projeção dele, ela é ortogonal, ou seja, forma 90 graus com o solo. Está aqui a progressão ortogonal, que é essa peçazinha em vermelho. Quanto mede essa projeção? Ora, aqui eu posso trabalhar a trigonometria no triângulo retângulo. Como tem um ângulo reto aqui, eu vou buscar aqui o cosseno. Por que eu vou buscar o cosseno? Porque esse segmento aqui, ó, ele é o cateto adjacente, que está ligado, né? Adjacente quer dizer colado no ângulo. Então, cateto adjacente e o lado maior de um triângulo é a hipotenusa. No ângulo do triângulo retângulo, para encontrar o cosseno, o que é que você usa? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa, a gente usa cosseno. Então você vai pegar o cateto adjacente, que é esse aqui, ó, que a gente vai chamar de P, de projeção, sobre a hipotenusa, que é 5. E quanto que é o cosseno de 60 graus? Está dito aqui que é 1 meio, né? 1 meio é igual a P sobre 5. Produto dos meios e dos extremos, 2P igual 1 vezes 5, 5. Se 2P vale 5, 1P vale a metade, 2,5. Então a solução é que a projeção é exatamente 2,5 metros. E assim eu concluo a correção de todas as questões que caíram na parte de matemática no segundo dia aí da prova da FUVEST 2025. Provinha muito bacana. E se você gostou do vídeo, eu vou deixar um recadinho para você. Se você quer aprender matemática de forma simples e prática, se inscreva no canal Matemática Simples e Prática. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.